Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero convidar você que está entrando primeira vez nesse canal a estar se inscrevendo, a estar nos acompanhando aí. Estamos na plataforma do TikTok e do YouTube. Ambas as plataformas aí, o mesmo conteúdo sai para ambas. E também já não só adentrar, não só se inscrever, mas também acompanhar o nosso conteúdo, o qual nós trazemos vídeos todos os dias de reflexões à luz da palavra de Deus. Ou seja, o que que a palavra de Deus pode dizer sobre isso? O que que a palavra de Deus pode dizer sobre aquilo? Tudo relacionado à palavra de Deus, que nós sabemos que é uma fonte inesgotável de sabedoria. Então, você que está nos acompanhando, e aí você também que já está acompanhando há um tempo nosso canal, que Deus abençoe sua vida. Também por você estar nos acompanhando desde tal tempo, não sei desde qual é o tempo que você está nos acompanhando, mas eu creio também que já tocou no seu coração e acredito que você já nos ajudou a compartilhar. Essa é a finalidade do canal, pessoal. Não é estar só entre nós aqui, mas que esse momento de reflexão, esse momento de aprendizado que nós temos aqui, que venha alcançar mais pessoas. Louvo a Deus pela vida de cada um que tem compartilhado, reagido e comentado também. Isso dá relevância para a plataforma para que outras pessoas vejam essa mensagem. Eu, particularmente, já aprendi muito aqui e eu acredito que hoje não vai ser diferente. Então, que Deus abençoe você que está vendo pela primeira vez e que Deus abençoe vocês também que já está nos acompanhando há um tempinho e está nos ajudando a propagar essa reflexão. Pessoal, hoje nós vamos refletir sobre o seguinte tema, baseado lá em 1 Samuel 15, obediência parcial é desobediência total. Deus quer obediência completa, não pela metade. Rebelião disfarçada, justificativas vazias e consequências espirituais. Olha só que interessante essa frase. Uma obediência parcial é desobediência total. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, pessoal, Deus não negocia princípios. Não negocia. Em 1 Samuel 15 aqui a gente aprende que obedecer quase tudo ainda é desobedecer. Pois a obediência que agrada a Deus, ela é completa. Então vamos lá, vamos ver o contexto aqui do capítulo 15 de 1 Samuel. Ele relata uma ordem clara de Deus ao rei Saul, transmitido pelo profeta Samuel. Deus manda destruir totalmente os amalequitas. Está no versículo 3. Ó. Vai, pois agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Né? Como juízo pelo que fizeram contra Israel no passado. E está lá em Êxodo. Vamos lá, voltar para Êxodo. Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 ao 16. Uma leitura rápida aqui, pessoal. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram o cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro, e relatá-o aos ouvidos de Josué. E eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus.
E Moisés edificou um altar, o qual o chamou de O Senhor é minha bandeira, e disse: Portanto jurou o Senhor, haverá a guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Está aqui no Êxodo. Então, assim, a ordem, ela foi bem clara. Fere Amaleque. Fere Amaleque e destrói totalmente. Totalmente. No hebraico, a palavra usada é eren, que significa algo totalmente consagrado à destruição, sem exceções. Mas Saul decide obedecer parcialmente. Primeiro ponto: a obediência parcial e rebelião disfarçada. Saul poupou o rei Agag e o melhor das ovelhas e dos bois. Vamos acompanhar o texto aqui? Versículo 4 de 1 Samuel 15. Porque Saul convocou o povo e contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 os homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos, e sai do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas desde Ávila até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas e da segunda ordem, e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então Deus mandou para ele destrua tudo, e ele não fez conforme Deus mandou. Ou seja, ele fez 90% que Deus mandou, mas alterou 10%. E quando Samuel chega, Saul diz, lá no versículo 13: Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, cumprir a palavra do Senhor. Aí a gente pensa assim: quantas vezes fazemos o mesmo? Vai à igreja, ora, trabalha na obra, mas poupa Agags na nossa vida. Deus não pediu adaptação, Deus pediu obediência. Segundo ponto: justificar desobediência não engana Deus. Saul tenta espiritualizar o erro. O povo poupou melhor para sacrificar ao Senhor, aqui no versículo 15. E disse Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Mas Samuel responde com uma das declarações mais fortes da Bíblia. Versículo 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. No hebraico aqui a palavra é chamar, quer dizer ouvir com a intenção de obedecer. Já ouvi com aquela intenção de obedecer. Não é apenas escutar, é praticar. Sacrifício sem obediência é religiosidade vazia. Deus prefere um coração rendido do que uma oferta impressionante. Na realidade, o que se fosse o contrário seria até barganha. E tem pessoas hoje que tentam barganhar com Deus, né? Ah, porque se o Senhor me dá isso, eu vou fazer isso. Querer fazer barganha com Deus. Terceiro ponto: rebelião tem consequência espiritual. Versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado e feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha o peso da desobediência que veio sobre Saul. E a palavra rebelião aqui, ela tem a ideia de insubmissão deliberada. Saul perdeu o reino naquele dia.
E ali no versículo 28, diz assim, ó: Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e eu tenho dado ao teu próximo, melhor do que tu. Ou seja, Deus não tirou Saul por fraqueza, tirou por persistência na desobediência. E nós vemos aqui um paralelo das atitudes de Saul e as atitudes de Davi. Por quê? Se você for qualificar Saul e Davi, os erros de Davi foram muito maiores do que os erros de Saul, na ótica. Porém, a diferença foi o pós-erro, porque Saul quis justificar a desobediência. Davi não. Davi assumiu, não questionou, porque conhece o Deus da Bíblia, conhece o Senhor dos Exércitos, aquele que falava com ele. Então ele sabia que não tinha essa história. Além do mais, que era uma coisa que não era típica do coração de Davi. Então Davi tinha um coração que agradava a Deus. Tanto que, apesar do erro ser maior de Davi, o que chamou a atenção de Deus foi o arrependimento e o coração de Davi como ficou diante daquilo. Não é que o erro não teve consequências, teve. Muitas consequências. Mas o coração de Davi alcançou o trono de Deus, né? Então, Deus não tirou Saul por fraqueza, tirou por persistência na desobediência. E que ficar justificando. Na realidade, se de repente ele tivesse um coração mais quebrantado, ele poderia falar: Senhor, eu errei. Assumir o erro, né? Quarto ponto, Deus vê o coração, não a aparência. No final do capítulo, Saul se preocupa mais com a imagem pública do que com o arrependimento verdadeiro. Lá no versículo 30. Disse ele então: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Ele não quis queimar a cara dele diante das pessoas. Ele queria manter a reputação, mas Deus já havia rejeitado seu coração. E aí vem uma pergunta: quantas pessoas querem manter posição, mas não querem alinhar o coração? Quantas pessoas estão preocupadas com a reputação, com a posição, e Deus já se apartou do coração delas? E aí, se nós fazemos uma aplicação hoje para o corpo de Cristo que está sobre essa terra, né? Sabemos biblicamente que igreja não é prédio, é o corpo vivo de Cristo, qual Cristo é o cabeça. E o que mantém esse corpo saudável? Obediência total. Então não podemos negociar princípios, adaptar mandamentos e justificar pecados úteis. Ou obedecemos ou estamos escolhendo o nosso próprio caminho. E aí nós chegamos aqui à conclusão através disso. Saul começou humilde, terminou rejeitado. Tudo porque decidiu obedecer do seu jeito. E aí hoje Deus pergunta para mim, para você, para todos nós: estamos obedecendo completamente ou estamos poupando algum agag? Estamos poupando algo que já devia ter se apartado, algo que já devia ter se retirado? Porque obedecer parcialmente é desobedecer totalmente. Hein? É uma palavra fantástica. E explica realmente por que Deus rejeitou Saul. E por que Deus se agradou do coração de Davi. Errar, todos nós erramos. Todos nós cometemos erros. A diferença é qual é a nossa ação depois do erro. Assumimos o erro, consequências dele. Toda ação tem uma reação, tudo que plantarmos nós colheremos. E o arrependimento? Devemos a nos arrepender. Não estar de acordo com Deus quer. Deus falou, um exemplo aqui: pega algo verde, mas tem um vermelho do lado. Pega o verde. É isso que nós devemos estar cientes. Estar bem atentos com aquilo que Deus pede realmente. É só aquilo que Ele quer, que Ele manda. Só. Saul achou que
ia ser mais agradável a Deus. E depois quis se justificar. Então ele já desobedeceu. Não cumpriu aquilo que Deus mandou. E quis se justificar depois. E olha o peso que foi sobre a vida de Saul depois disso. Saul foi rejeitado por Deus. Bem? Pessoal, palavra fantástica. Faz, a gente se despertar, se antenar. Para quê? Para que venhamos ser melhores diante dos olhos de Deus. Não que seja atitudes, qualquer coisa. É difícil? Claro que é difícil. Às vezes nós somos... A palavra de Deus diz que nós devemos estar atentos a ouvir e ser tardios a falar. Mas às vezes, na sua grande maioria, nós falamos para depois pensar. Então, essa palavra está nos dizendo assim, para que a gente venha estar antenado naquilo que Deus manda, naquilo que Deus fala, e para que não seja nem para mais nem para menos, mas tente ser aquilo que Deus falou. Hein? Pessoal, palavra fantástica. Acredito que falou com você. E se falou com você, nos ajude a compartilhar essa reflexão, tá? Comentários, pessoal, estão totalmente liberados aqui embaixo para expor a sua opinião, que você acha, que você concorda ou não concorda. E sugestão de temas, pessoal, coloque aí também, que a gente traz junto para que a gente venha aprender junto aqui no nosso canal, né? Vamos pedir muito a Deus sabedoria, entendimento e discernimento para fazer as coisas que é retas e corretas diante do olhar dele, dentro daquilo que ele quer. E venhamos a ter um coração de Davi, não uma vida de desculpas assim como Saul, para que a gente não venha também ser rejeitado por Deus. Bom, pessoal, por hoje é só. Deus abençoe e fiquem com Deus. E aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Se o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.